Você sabia que a solidão causa inflamação crônica no seu corpo, equivalente à obesidade mórbida? E que existe um estudo de Harvard com mais de 80 anos de duração que descobriu que relacionamentos sólidos reduzem 50% o risco de demência? Meu nome é Dr. Eduardo Renó e hoje eu vou te dar uma receita médica. Mas não é para farmácia, é uma receita de relacionamentos. Porque depois de anos cuidando de pacientes, eu percebi que não somos apenas corpos que precisam de remédios. Somos seres que precisam de conexão para sobreviver. Há alguns meses recebi uma paciente de 52 anos, uma funcionária pública, casada, 2 filhos. Os exames estavam perfeitos, colesterol, glicemia, a pressão estava boa, mas ela estava com insônia crônica e ansiedade. Doutor, ela me disse, eu tenho uma vida normal, mas me sinto como se estivesse vivendo no piloto automático, é como se eu tivesse perdido quem eu realmente sou. E foi nesse momento que eu entendi, ela não estava doente, ela estava desconectada. E hoje eu quero mostrar para você como essa desconexão está literalmente matando milhões de pessoas e como encontrar o caminho de volta para quem você realmente é. Eu vou começar com alguns dados que vão te chocar. A solidão, ela aumenta o risco de morte prematura em 26%. Para você ter ideia, isso é mais perigoso que a obesidade, que aumenta em 20%. A solidão mata mais que diabetes tipo 2. Nos últimos 20 anos, o tempo que as pessoas passam com amigos diminui em torno de 70%. E eu não estou falando só de jovens, eu estou falando de gente como você e eu. No Reino Unido, os pedidos de mesas para pessoas só em restaurantes, ficarem comendo sozinhas, aumentaram em 60% na última década. Eu tenho uma paciente, um contador de 48 anos, casado, mora em apartamento. Ele me procurou porque estava tendo palpitação. A gente fez os exames cardiológicos, o coração dele estava em ordem, tudo certo. Mas quando eu perguntei, Carlos, quando foi a última vez que você teve uma conversa de verdade com alguém? Ele ficou em silêncio. Doutor, ele me respondeu, eu falo com minha esposa sobre contas, com os filhos sobre escola, com colegas sobre trabalho, mas conversar de verdade, eu não lembro. A solidão crônica aumenta os níveis do cortisol, que é aquele hormônio do estresse, em torno de 30%. E isso vai levar a uma inflamação crônica de baixa intensidade, vai comprometer o nosso sistema imunológico, vai envelhecer, acelerar o envelhecimento celular. É como se o seu corpo estivesse em um estado de alerta constante, como se você estivesse sendo perseguido por um predador o tempo todo. Talvez você esteja se reconhecendo. Talvez você também tenha percebido que as suas conversas ficaram automáticas, que você não se sente sozinho, que você se sente sozinho mesmo estando rodeado de gente, que você percebeu que o contato com quem você realmente é por baixo de todos os papéis que representa você perdeu. Mas aqui está a boa notícia. A ciência descobriu não apenas o problema, mas também como resolver. E essa cura está mais próxima de você do que você imagina. Existe um estudo que mudou completamente minha forma de exercer a medicina. É um estudo de Harvard sobre desenvolvimento adulto, que acompanha mais de 2 mil pessoas há mais de 80 anos. E sabe qual foi a descoberta mais revolucionária? Relacionamentos de qualidade são o melhor preditor de saúde e longevidade que existe. Então hoje, eu vou fazer alguma coisa que acho que médico nenhum faz. Eu vou te dar uma receita de relacionamentos. Com posologia, dosagem, contraindicações, porque também relacionamentos não são luxo, são medicina preventiva. Receita médica número 1. 2 conversas profundas por semana, de pelo menos 20 minutos cada. O efeito colateral, redução de 40% dos níveis de ansiedade. Contraindicação, conversas sobre trabalho ou problemas práticos. Eu tenho uma paciente, uma professora, divorciada, e ela seguiu essa receita religiosamente. Começou ligando para a irmã toda terça-feira, só para conversar sobre memórias de infância, sonhos, medos. Em 2 meses ela me disse, doutor, eu não sabia que estava com tanta fome de ser ouvida de verdade. A receita número 2, um abraço de 20 segundos por dia. Sim, 20 segundos. É o tempo necessário para a gente liberar uma ocitocina suficiente para reduzir o cortisol. Receita número 3, uma refeição compartilhada sem dispositivos eletrônicos, 3 vezes por semana. O efeito, melhorar a digestão, reduzir o estresse. Pessoas com relacionamentos sólidos têm 50% menos chance de desenvolver demência, 30% menos risco de infarto e vivem em média 7 anos mais. 7 anos. É como se os relacionamentos fossem o melhor remédio anti-idade antioxidante que existe. Como médico, eu posso receitar antidepressivos que aumentam a serotonina, mas uma conversa profunda com alguém que você ama aumenta a serotonina, dopamina e ocitocina, tudo ao mesmo tempo, sem remédio nenhum. Nenhum remédio faz isso. Mas os relacionamentos não são só medicina, são arqueologia. Cada conexão profunda é uma escavação que revela quem você realmente é. Eu quero que você imagine sua personalidade como um sítio arqueológico.
Na superfície, você tem a pessoa que todo mundo vê, profissional, responsável, funcional, mas embaixo existem camadas e mais camadas de quem você realmente é. Essas camadas são só reveladas através dos relacionamentos profundos. Eu tenho um paciente, um engenheiro de 55 anos, sempre foi a pessoa prática da família. Ele se separou e ficou perdido. Eu sugeri ele voltar a visitar o pai todo domingo. No início ele só falava de futebol, do tempo, mas depois de alguns meses o pai começou a contar histórias da infância dele, do seu avô, que ele nunca conheceu. Roberto, ele descobriu que o seu avô era poeta, que tinha cadernos cheios de poemas guardados no sótão. Doutor, ele me disse, eu sempre tive vontade de escrever, mas achava que era bobagem. Descobri que isso vem de família. Hoje, ele está escrevendo crônicas para um jornal, sem expectativa nenhuma. Encontrou uma parte de si mesmo que estava enterrada há décadas, e isso é libertador. Isso não é coincidência. Neurociência mostra que memórias autobiográficas, quem você é, são ativadas através de conexões sociais significativas. É como se outras pessoas fossem chaves que abrem gavetas da sua identidade que você nem sabia que existiam. Outra paciente, uma gerente de banco, mais ou menos 50 anos, ela estava em burnout total. Eu perguntei, o que você fazia quando era criança e te dava prazer? Ela lembrou que ajudava a avó na horta. Começou um pequeno jardim na varanda do apartamento. Depois entrou em grupo de jardinagem urbana. Hoje ela diz que aquelas 2 horas por semana cuidando de plantas são as únicas em que ela se sente realmente ela mesma. As comunidades tradicionais, elas têm índices 60% menores de depressão e ansiedade. Por quê? Porque elas mantêm rituais de conexão que nós perdemos. Elas sabem que a identidade não é individual, a identidade é coletiva. Eu não quero que você pense que partes de você estão enterradas, que talentos, sonhos, características você abandonou porque não eram práticas. E quem na sua vida pode te ajudar a escavar essas partes? Porque voltar às origens não é nostalgia, é a arqueologia científica da sua identidade. E eu vou te ensinar como fazer essa escavação. Primeira prescrição: crie rituais de escavação emocional. Uma vez por semana, ligue para alguém da sua família ou um amigo antigo e faça uma pergunta arqueológica. Que memória você tem de mim que eu talvez tenha esquecido? Ou o que você acha que eu herdei dos nossos pais ou avós? Um paciente meu fez isso com a mãe. Descobriu que quando era criança sempre inventava história para os irmãos menores, principalmente para eles dormirem. Hoje ele é contador, mas começou a escrever histórias infantis nas horas vagas. Vendeu 3 livros no último ano. Segunda prescrição: trate relacionamentos como exames de rotina. Assim como você faz um check-up médico anual, faça um check-up social. Uma vez por mês, avalie com quantas pessoas eu tive conversas reais esse mês. Se for menos de 4, você está em déficit social. Terceira prescrição: pratique presença terapêutica. Quando estiver com alguém, aplique a regra dos 20, 20 e 20. 20 segundos de contato visual, 20 segundos de escuta sem pensar na resposta, 20 segundos de pausa antes de falar. Isso ativa o nosso sistema nervoso parasimpático, o modo descanso e conexão. Quarta prescrição: faça arqueologia familiar sistemática. Uma vez por mês, peça para alguém da família contar uma história que você não conhece sobre seus antepassados. Grave se possível. Você vai descobrir padrões, talentos, características que explicam muito sobre quem você é. Pacientes que seguem essas receitas por 3 meses relatam que 40% na redução da ansiedade, 50% de melhora na qualidade de sono, 60% de aumento na sensação de propósito de vida, sem nenhum medicamento. Quinta prescrição: construa sua tribo intencionalmente. Identifique 3 pessoas que você gostaria de conhecer melhor, e faça um tratamento de relacionamento. Um encontro mensal por 6 meses, sempre com uma atividade que permita uma conversa real. Essas não são sugestões, são prescrições médicas baseadas em evidência científica. E como qualquer tratamento, precisa de disciplina e consistência. Lembra daquela paciente que mencionei no início, a que sentia no piloto automático? Ela seguiu essas prescrições, voltou a ter jantares sem celular com a família, começou a ligar para as amigas antigas, descobriu que a mãe tinha diários da adolescência que revelaram de onde via sua paixão por literatura, por exemplo. 6 meses depois, ela voltou ao consultório. Não precisava mais de remédio para ansiedade. Doutora, ela me disse, eu não encontrei uma vida nova, eu escavei quem eu sempre fui. Então aqui está a sua prescrição para os próximos 30 dias. Escolha uma pessoa importante na sua vida. Marque um encontro presencial. Faça uma pergunta arqueológica. Que parte de mim você vê
que talvez eu não veja? Escute a resposta por 20 minutos, sem interromper. Isso não é autoajuda, é medicina baseada em evidência. Relacionamentos profundos são o melhor preditor de saúde que conhecemos. E voltar às suas origens não é nostalgia, é arqueologia científica da sua identidade. Você tem duas opções: continuar vivendo na superfície ou começar a escavar quem você realmente é. A escolha é sua, mas lembre-se, a vida não é medida pelos anos que vivemos, mas pela profundidade das conexões que criamos. Comece hoje.